Fala galera, olha só, Carla Zambelli e o caso que aconteceu às vésperas da eleição. Era segurança correndo com arma, era ela correndo com arma pra cima de um apoiador do adversário político, uma confusão maior do mundo, com repercussões criminais, por óbvio. Muita gente me ligou, me perguntando, doutor, e agora? Pessoal, olha só, vamos analisar quais os crimes que supostamente podem ter sido cometidos tanto pela deputada federal, quanto pelo segurança e também pelo cidadão lá que é apoiador do candidato diverso. Primeiro, resolução do TSE proibia o porte de arma no dia ou na véspera da eleição. Acho que precisamos esperar mais um pouco para entender exatamente o que vai ser imputado a ela na esfera eleitoral. Não quero entrar nesse aspecto, porque meu interesse aqui é discutir de uma forma jurídica o que de fato aconteceu. Vamos deixar de lado um pouco a questão eleitoral e vamos analisar o Código Penal, o Estatuto do Desarmamento e quais são as consequências jurídicas das condutas praticadas ali. Vem comigo. Primeiro crime que pode ser imputado a ela e ao segurança. Um crime que está previsto, pessoal, lá no Estatuto do Desarmamento, que é o disparo de arma de fogo em via pública. Renato, o que é isso? É uma conduta que é uma conduta acessória, certo? Ou seja, só vai ser imputada ao agente o disparo da arma de fogo quando esta conduta não significar um crime mais grave, como por exemplo um homicídio ou uma tentativa de homicídio. Quando você dispara uma arma de fogo em via pública buscando matar alguém, isso que também é uma conduta delituosa, o próprio disparo da arma de fogo por si só, significa na verdade um crime acessório, um crime absolutamente indispensável para que você consiga o seu intento, o dolo, que é o dolo do homicídio. Então, o crime acessório acaba absorvido pelo crime menos grave. O crime acessório acaba absorvido pelo crime mais grave, que é o crime fim, no caso o homicídio ou a tentativa de homicídio. Quando você dispara a arma de fogo em via pública, para brincar, tiro pra cima, ou seja lá o que for, você pratica esse crime isoladamente, que está previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Vai aparecer para vocês aí na tela. Agora, quando você dispara a arma de fogo em via pública buscando matar alguém, na verdade, o seu homicídio ou a tentativa de homicídio acaba absorvendo o crime acessório previsto no Estatuto do Desarmamento. Renato, ali teve tentativa de homicídio? Vi gente falando a respeito e também me perguntando. Não entendo como uma tentativa de homicídio de forma alguma. O disparo foi para o chão. Talvez no intento de assustar, ou seja lá o que for. O certo é que um segurança treinado, alguém que estava legalmente autorizado a portar a arma, presume-se, portanto, tá certo que é uma presunção relativa, mas presume-se que ele tem a capacidade para portar aquela arma e conhecimento para tal. Então, de fato, se ele quisesse matar, se ele tivesse essa intenção, o que no direito penal a gente chama de dolo, né, pessoal? Vontade mais consciência de matar alguém, ele obviamente teria disparado a arma, pelo menos na direção da pessoa que estava sendo perseguida, dentro daquela situação de reação a uma agressão, bem, uma agressão verbal, convenhamos, né, pessoal? Então, assim, a tentativa de homicídio, acho pouquíssimo provável que possa ser imputado tanto a ele, segurança, quanto a deputada federal, a Carla. Tanto é verdade, pessoal, que no mesmo dia, horas depois do ocorrido, o segurança foi preso em flagrante pela prática de crimes. Renato, qual crime? Não sei, eu não estava lá, eu não vi o que o delegado fez, qual foi a conduta delituosa a ele imputada. Mas eu te garanto uma coisa, eu posso presumir, né, pessoal? Olha só, se o delegado prendeu em flagrante, na modalidade de flagrante presumido, onde o cidadão ele é encontrado horas depois da conduta delituosa, em uma situação que o faça presumir ser o autor da infração penal, tá aparecendo na tela para vocês aí a redação do Código de Processo Penal. Se ele foi apanhado em flagrante presumido, conduzido à delegacia de polícia e no mesmo dia saiu, na mesma noite, foi liberado, significa dizer que o próprio delegado de polícia arbitrou a fiança e soltou. Obviamente, abrindo um inquérito policial através de portaria para investigar as condutas delituosas. Percebam, não é que o segurança não vai responder pelo crime. Vai, mas vai responder solto. Por quê? A própria Constituição Federal, pessoal, isso é garantia fundamental, isso é cláusula pétrea, nos diz que a prisão é uma exceção. Lembra da presunção de inocência, tão vilipendiada e esquecida há uns tempos atrás?
dentro daquela discussão que ficou conhecido como execução provisória da pena, uma esquizofrenia jurídica e absolutamente desrespeitosa ao texto constitucional. Presume-se inocente, ou seja, lavra a prisão em flagrante, arbitra o pagamento da fiança, o cidadão sai e vai responder tanto ao inquérito policial e futuramente ao processo criminal em liberdade, a não ser que estejam presentes qualquer um dos requisitos da prisão preventiva que estão descritos no artigo 312, 313 e 314 do Código de Processo Penal, que não é o caso. O delegado arbitrou a fiança, soltou o segurança, obviamente instaurou o inquérito policial para investigar a prática delituosa. Mas aqui, pessoal, a gente já pode presumir qual foi o crime por ele praticado. Ora, se fosse uma tentativa de homicídio, possivelmente inclusive um homicídio qualificado, que é a pena de 12 a 30 anos, o delegado de polícia não está autorizado a arbitrar a fiança, pessoal. Somente o juiz, dentro do prazo de 24 horas, naquilo que chamamos de audiência de custódia, é que vai analisar pela conversão dessa prisão em flagrante em uma prisão preventiva ou, no caso da liberdade provisória, com o pagamento de uma fiança. Como foi o próprio delegado de polícia que arbitrou a fiança, a própria lei, o Código de Processo Penal, apenas autoriza o delegado de polícia, pessoal, a aplicar fiança aos crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos. E é exatamente o caso. O crime previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento tem uma pena máxima de 4 anos, 2 a 4 anos, ou seja, o que autoriza o próprio delegado de polícia no momento da prisão em flagrante, se o preso for primário, a arbitrar a fiança. Então imagino que esse segurança vai de fato responder pelo crime de disparo de arma acidental. Não vai ser imputado a ele, pessoal, o crime de tentativa de homicídio, que convenhamos, não existiu. Pessoal, olha só, mais uma vez, acabou o vídeo e eu vou colocar para que eu fique bonito na filmagem. Então vamos lá, Renato. Tentativa de homicídio não houve. Não houve tentativa de homicídio. O que houve foi um disparo de arma acidental. As consequências em relação ao crime ou à conduta eleitoral dentro do mandato da deputada, isso tudo é uma discussão para um outro momento, para um outro vídeo. Renato, e por que ela não foi presa? Por que eu não prendi a deputada federal se ela estava enrolada nessa questão toda? Pessoal, é lógico que não pode prender parlamentar federal. O artigo 53 da Constituição, lá no parágrafo 2º, diz que parlamentares federais, ou seja, senadores e deputados federais, apenas serão presos em flagrante e no caso de crimes inafiançáveis. O disparo de arma de fogo não é um crime inafiançável, é um crime para o qual cabe o pagamento de fiança, ou seja, ela não poderia ser presa em flagrante por este crime, porque é um crime afiançável. Se não cabe a prisão em flagrante, obviamente também não caberia uma prisão preventiva. A prisão preventiva cabe ao segurança, que não foi o caso por outros motivos e por outras circunstâncias, por faltarem aí os pressupostos da prisão preventiva. Então, não caberia a prisão da deputada de forma alguma. Renato, e a legítima defesa? Afinal de contas, ela estava ou não estava se defendendo? Não, impossível. Legítima defesa, pessoal, é utilizar-se, valer-se dos meios necessários para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente. Nesse caso, a injusta agressão, convenhamos, era no máximo uma agressão moral, verbal, o que não justifica de forma alguma você sacar uma arma e correr atrás, correr na direção da pessoa, né, que obviamente acabou aí por trazer, né, e imputar essas ofensas morais. Então, não, pessoal, não tem o que se discutir, não há o que falar aqui em legítima defesa. Usar os meios necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente significa dizer que alguma pessoa está vindo na sua direção para agredi-lo, ou essa agressão é iminente ou atual, ou seja, ela já está acontecendo ou está na iminência de acontecer, e aí você sim saca uma arma para repelir essa injusta agressão. Obviamente essa injusta agressão tem que ser uma agressão física, jamais, nunca uma agressão moral. Então não há que se falar em legítima defesa. O que aconteceu ali foi uma reação absolutamente sem nenhum pingo de moderação contra uma agressão verbal, ou seja, conduta delituosa, seja a tentativa de homicídio, seja um crime de ameaça, né, que é uma infração de menor potencial ofensivo, ou a gente fica aqui pelo menos com o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, imputando ao segurança
o disparo de arma de fogo. Pessoal, então olha só para resumir, a prisão preventiva da parlamentar federal, nem pensar, a Constituição não permite, somente prisão em flagrante por crime inafiançável. E no caso, se a gente for considerar o crime de disparo de arma de fogo, era um crime afiançável. Sequer dá para imputar a ela a prática do crime que foi realizada de fato pelo segurança. Tentativa de homicídio, tá muito esticado, né, pessoal? O tiro foi pro chão, não foi na direção da vítima, então acho pouquíssimo provável. Vai ficar mais ou menos nisso aí. Renato, e as repercussões eleitorais? Não é problema nosso, aqui a gente discute direito penal na veia, né, pessoal? E se você gosta de direito penal, é curioso sobre direito penal, quer aprender sobre direito penal, me segue aqui, ó, Renato, F. Maia, e diariamente a gente está colocando conteúdo exclusivo no canal do YouTube e aqui no Instagram. Valeu, pessoal!